Olá, seja muito bem-vindo a mais um Money Minds. Eu sou a Juliana Caveiro, repórter do Money Times, e hoje eu tô na companhia do Renato Carvalho, editor-chefe do Money Times, e hoje nós vamos receber o Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda no governo Temer e também foi o mais longevo presidente do Banco Central. Nós vamos conversar um pouco sobre as perspectivas para 2025 e o cenário atual, para a gente poder entender um pouco sobre a opinião do ministro. Bom, ministro, muito obrigada pelo seu tempo e a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, em conversar, falar um pouquinho da sua visão do Brasil hoje. Queria começar o nosso bate-papo aqui justamente falando sobre esse último ano. Nós tivemos aí um mercado bastante apreensivo e também finalizamos agora o segundo ano do mandato Lula 3. Queria que o senhor fizesse uma avaliação de como foi esse ano. Olha, o ano de 2024 foi o ano onde a economia começou, de fato, a sentir os efeitos plenos das reformas que foram feitas no governo Temer. Então, nós tivemos aí a reforma trabalhista, tivemos a reforma das transações financeiras, que permitiu a criação do PIX, etc., uma profissionalização das estatais com a lei das estatais, etc. Então, tudo isso ajudou a economia se tornou um pouco mais produtiva durante o ano de 24, em função de todas estas mudanças, reformas que foram feitas anteriormente. Além disso, houve também uma contribuição de uma expansão do gasto público que teve um efeito em 24 também, ajudando o crescimento. Por outro lado, isso gerou duas coisas. A preocupação, evidentemente, com a dívida pública a longo prazo, com essa expansão de gastos, e isso também gerou um pouco a subida da inflação, o que está levando o Banco Central, evidentemente, a ter que agir para controlar a inflação e, evidentemente, com isso, esfriar um pouquinho a economia, que está batendo no limite, está ainda batendo no limite, não é? E desemprego muito baixo, etc. Então, tudo isso são fatores que levam à inflação quando começa a passar do limite, que é o caso. Portanto, nós estamos com a economia agora começando a ver os efeitos aí da subida da taxa de juros do Banco Central, que demora um pouco ainda a impactar completamente a economia, porque tem uma defasagem aí entre a subida da taxa de juros e o efeito da economia, ou o contrário. Quando há uma queda da taxa de juros, o efeito disso também na economia. Então, existe esse ponto e existe uma preocupação que começa a aumentar um pouco o nível de risco, o risco percebido da dívida pública a prazo médio, e isso tudo teve alguns efeitos. Por exemplo, a saída muito grande no final do ano de capital estrangeiro. Nós tivemos aí uma saída recorde, principalmente no mês de dezembro. Dezembro é um ano que normalmente sai mesmo, etc., por conta de remessa de dividendos, etc., mas o ano passado foi um pouco mais forte, ou bastante mais forte do que o padrão histórico. E isso é resultado das preocupações, olhando à frente, da expansão fiscal e do efeito disso na sustentabilidade da dívida pública no futuro. Ministro, novamente obrigado por nos atender, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Ministro, o senhor conhece bem o presidente Lula, né? Foi
nomeado por ele presidente do Banco Central. E aí, pegando esse gancho que o senhor levantou sobre as preocupações fiscais, principalmente com a dívida pública, né? Ela está aí próxima de atingir um patamar de 80% do PIB, né? Primeiro, acho que seria importante o senhor dar a sua avaliação sobre quais são os caminhos, né, para se diminuir esse nível de endividamento, né? E se o senhor, ao mesmo tempo, eu falei primeiro que o senhor conhece bem o presidente Lula, para saber se o senhor acha que o presidente, ele tem, vamos dizer, a visão de que esse controle ele é realmente necessário e importante para a economia do país no médio e longo prazo. Como é que o senhor avalia, primeiro, essa visão do presidente Lula sobre a política fiscal, e aí o senhor também dá a sua opinião sobre os possíveis caminhos para esse melhor controle das contas públicas? Olha, no momento, me parece que o presidente ainda não está reagindo, digamos, a esta subida, essa trajetória de subida, digamos, da dívida pública, tá? E os efeitos disso a médio prazo. Existe uma preocupação muito grande do presidente com a questão da desigualdade social, com todo o problema do nível de renda da população brasileira, e etc., principalmente todos aqueles que estão fora do mercado de trabalho, que é um número bastante significativo, e mesmo aqueles que estão no mercado de trabalho, mais numa posição de instabilidade. Portanto, ele manifestando essa preocupação, ele está muito voltado a cumprir as suas promessas de campanha, etc., e atender, através de programas sociais, todo esse público de baixa renda ou que está fora do mercado de trabalho. Agora, as preocupações em relação à dívida pública, evidentemente, são dos analistas que estão olhando para frente, dos investidores em geral, principalmente investidores internacionais, e vamos aguardar até que ponto o presidente, vendo toda essa saída de capitais, etc., ele possa entender também que tem limites aí digamos assim, a ação social direta. Até o momento, ele não está, digamos, acreditando que a motivação é exatamente uma preocupação legítima com o crescimento da dívida. Ele acha que no momento, muito aconselhado pelos assessores lá atuais no Palácio, de que isso aí é uma pressão que o mercado está fazendo nele para atender, entre aspas, o mercado e diminuir os programas sociais, etc. Agora, isso vamos aguardar, porque essa situação vai prosseguir. A minha opinião, por exemplo, é de que é importante manter, digamos, a sustentabilidade da dívida que permita o crescimento da economia, que é o que gera emprego e renda. E, como eu já tenho dito várias vezes, não existe melhor programa social do que o emprego. O emprego é o melhor programa social que existe, e é isto que é exatamente o que vamos aguardar até que ponto que isso seja incorporado pelo Palácio Planalto. Perfeito. Considerando a sua trajetória no Banco Central e também como ministro, a gente viu uma atuação bastante firme ali, principalmente com a questão fiscal, que hoje a gente vê que é um problema ali neste governo. Eu queria entender do senhor quais são as medidas fiscais que o senhor considera que são mais relevantes e essenciais hoje para poder ter uma contenção
da dívida? Olha, em primeiro lugar, tem que haver cortes mais importantes, né? Maiores, mais fortes, nas despesas, né? Houve alguns cortes pontuais, etc., que é positivo, mas é necessário cortes um pouco mais substanciais, um pouco mais fortes, né? Agora, o que realmente seria estruturalmente uma solução para longo prazo e etc., é algo muito difícil de ser feito pela resistência política e a resistência principalmente dos servidores públicos ou mesmo das empresas que recebem benefícios fiscais, que é uma reforma administrativa forte, importante. Por exemplo, o Estado de São Paulo, em 22, a 21, na realidade, para 22, fez uma reforma administrativa fortíssima que em São Paulo gerou um saldo de orçamento e de caixa de cerca de 53 bilhões de reais. Isto, algo desse sentido, com a mesma estrutura feita no governo federal, gera ganhos várias vezes, isso considerando que a economia seria em todo o orçamento da União, que é proporcionalmente maior ainda do que a proporção entre o PIB de São Paulo e do Brasil. A despesa, o orçamento público federal é maior ainda do que essa proporção dos PIBs federais de São Paulo. Portanto, esses 53 bilhões poderiam gerar aí resultado de 200 bilhões, 250 bilhões de reais por ano. Ministro, ainda sobre esse ponto, o senhor teve essa experiência no governo de São Paulo, né, de uma reforma administrativa que, como o senhor disse, é sempre difícil, né, porque lida com muitos interesses. Então, acho que seria legal o senhor contar um pouquinho mais de como é que foi essa experiência aqui no governo de São Paulo e também como o senhor sentiu mais de perto essas dificuldades quando foi ministro do governo Temer. Assim, acho que seria interessante para quem está ouvindo a gente saber um pouco mais de quais são, de como enfrentar essas dificuldades na hora de fazer uma reforma como essa que, como o senhor disse, gerou uma economia bem relevante para o Estado que poderia realmente ser exponencialmente maior no governo federal, né? Olha, Sandra, vou começar pela minha experiência. Bom, aqui em São Paulo e depois no governo federal. Aqui em São Paulo, houve uma reação muito forte, principalmente dos servidores públicos. Houve manifestações em frente à Assembleia Legislativa, que inclusive levou à violência, etc., conflitos e tudo isso. As companhias também, que dentro dessa reforma tiveram diminuição, cortes nos benefícios fiscais, também fizeram protestos importantes, e etc. Então, é uma resistência muito grande. Agora, no momento em que isso começa a funcionar e começa a dar resultado, na medida que o saldo gerado começa a ser aplicado em obras e etc., isso tende a diminuir um pouco. No governo federal, eu tive duas experiências. Tá? A primeira, o teto de gastos. Tá certo? O teto de gastos, quando eu apresentei a proposta do teto de gastos, que o presidente endossou e o presidente mandou para o Congresso, uma proposta de emenda constitucional, o fato é que, em entrevistas como essa, ou palestras aqui no Brasil ou no exterior, as pessoas diziam: é uma excelente proposta, o teto de gasto, mas
é uma proposta que nós achamos praticamente impossível ser aprovada. Por que o parlamentar vai aprovar algo que limita a sua própria capacidade de gastar e de levar emendas para as suas regiões, etc, etc, etc. Eu digo, olha, é uma questão de explicar bem para ele entender que esta situação atual está levando à recessão, está levando ao desemprego, prejudica diretamente o eleitorado dele. O Brasil, para vocês terem uma ideia, ele teve uma recessão, uma queda do PIB em 2015 e uma queda do PIB em 2016, aí, pouco acima de 3,5% cada. Mas, se você tomar os 12 meses anteriores ao momento que eu assumi o Ministério da Fazenda, por exemplo, no caso aí, de junho de 2015 a maio de 2016, o PIB caiu neste período, ponta a ponta, 5,2%, que é uma das maiores quedas de PIB da história da humanidade recente, de um país que não está em guerra. E nem está, não só guerra externa, ou guerra civil. Porque, evidentemente, o país está em guerra, você vê a Ucrânia agora, aí a bombardeio que destrói fábrica, etc., aí a queda de PIB é astronômica. Mas países com tudo funcionando, como foi o caso do Brasil, o Congresso funcionando, a imprensa livre, o judiciário funcionando, executivo, tudo funcionando, o país em paz, sem crise, etc., foi uma queda enorme. Então, isso facilitou um pouco o entendimento por parte dos parlamentares, então isso foi o que permitiu a aprovação, portanto, do teto de gastos. Agora, para o teto de gastos ser sustentável, era fundamental, como mostrou-se posteriormente, a aprovação da reforma da Previdência, que nós apresentamos na época, e por razões políticas ela foi um pouco, demorou um pouco a ser aprovada, ela acabou sendo aprovada em 2019. Mas o fato concreto é que a reação foi muito grande, no caso aí dos servidores públicos, principalmente, que é o que nós estamos falando aqui, da potencial reação aí a uma questão da reforma administrativa. Para ter uma ideia, houve manifestações e os funcionários públicos chegaram, inclusive, a ocupar diversos ministérios, inclusive o Ministério da Fazenda. Houve até um episódio interessante, porque em muitos ministérios houve muito quebra-quebra, etc., principalmente no andar onde estava a sala do ministro, etc. E, como houve a invasão também do Ministério da Fazenda, eu fui despachar num outro prédio, onde funcionava, inclusive, a Procuradoria-Geral da União, que não, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e que era num outro prédio, e portanto, não estava invadido, portanto, estava trabalhando. Mas depois eu me lembrei que eu tinha deixado uma pasta com uma série de documentos, etc., no meu gabinete, trancado, mas no meu gabinete do Ministério da Fazenda. E eu resolvi ir lá pegar a minha pasta, desaconselhado pela segurança, falou, presidente, é muito perigoso, etc. Mas vamos lá. Subi, só que estacionamos na parte do fundo do Ministério, subi pelo elevador do fundo, não o elevador central ou o elevador privativo, mas um elevador de serviço que tem no fundo. Subi por lá e vim passando pelo corredor, cruzei o corredor todo do prédio, cheio de manifestantes. Não é? Mas fui cumprimentando um ou outro, etc. Alguma mais bravo, falando comigo. Eu falei, não, você tem todo o direito de se manifestar. Eu apenas alerto você que
você e seus colegas não manifestavam a coisa, mas não destruam o patrimônio público, que, em última análise, é o patrimônio da população e seu também. Então, preservem o patrimônio público, apesar que a manifestação é democrática, etc., apesar da invasão. Cheguei, a minha sala estava trancada, eles não tinham quebrado a porta, não tinham entrado. Eu abri, peguei a mala, a pasta, fechei a porta, tranquei e voltei no meio deles, dizendo até logo, tal, bom dia, espero que a manifestação corra bem, sem destruição de patrimônio público, etc. Resumo, as manifestações são fortes, mas têm que ser enfrentadas com tranquilidade, etc., e com firmeza. Acho que isso é muito fruto, talvez, né, ministro, do respeito que o senhor ganhou como presidente do Banco Central e até mesmo como na sua atuação como ministro, né? Porque eu me lembro bem de como o senhor pegou o país como presidente do Banco Central. Não estava fácil, não era uma situação tranquila, né? A gente hoje fala de inflação de 5% e fica arrepiado, e eu lembro que o senhor pegou uma inflação de 12%, né, ministro, quando assumiu o Banco Central, né? Exatamente. Nós tivemos que dar um choque de juros, né, logo no início, e eu precisava quebrar a expectativa de inflação, porque não só a inflação estava forte, por uma questão de taxa de juros mais baixa do que o necessário na gestão anterior, etc., e também pelos gastos públicos muito que tinham sempre, durante muito tempo no Brasil, o patamar elevado, mas o fato é que a inflação estava elevada. E então nós tivemos que subir a taxa de juros fortemente, estava nesse nível aí que você mencionou, a inflação, e eu levei a taxa de juros, Selic, a 26%. Foi um choque. Foi interessante porque um ministro importante do governo declarou, chamou uma entrevista coletiva, e declarou que aquele era um absurdo, que o presidente Lula iria me dar uma ordem para baixar a taxa de juros, ou então eu seria demitido. Né? Então, houve uma grande expectativa que seria a próxima reunião do Copom. E aí tem um ponto importante, que é a questão de expectativa de inflação. Quer dizer, a expectativa de inflação subiu, e isso gera a inflação. Tá? Então, era necessário quebrar a expectativa de inflação, que estava sendo muito influenciado a essa altura por essa declaração do ministro. Então, para dar uma demonstração clara, eu não só não baixei a taxa de juros, mas, na realidade, subi a taxa de juros para 26,5%. Evidentemente que, a partir daí, a expectativa de inflação despencou e a inflação começou a convergir para a meta a uma velocidade bastante boa. Ao contrário do Renato aqui, não posso dizer que eu vi, que justamente não consegui ver, mas a gente, obviamente, estudando aqui, a gente acompanha exatamente a trajetória aí, da inflação e de todos os números aí que a gente tem visto. Mas Ju, justamente... o ministro foi elegante, não citou o nome do ministro à época, Antônio Palocci, tá? Só para o nosso... Para quem está nos vendo saber, tá, ministro? Era o ministro em 2003, quem começou o governo Lula foi Antônio Palocci. Perfeito. Era ministro da Fazenda até 2006, quando assumiu o Guido Mantega. O Guido Mantega, é isso. Perfeito. Até aproveitando um pouco esse gancho do que a gente estava trazendo, justamente o senhor trouxe aqui todas as façanhas do senhor para poder conseguir convergir aí a inflação, de conseguir diminuir a inflação, colocar ela mais ali perto da meta. Eu gostaria de entender qual que é a principal diferença que o ministro vê hoje da sua atuação no Banco Central e do atual Banco Central. Olha, a inflação hoje ela foi acima da meta o ano passado,
e, portanto, o Banco Central está subindo a taxa de juros, tem que subir, para que a inflação convirja para a meta, mas, evidentemente, nós estamos falando de situações muito diferentes, né? Nós estamos falando aí não de uma inflação de 2 dígitos, né? 11, 12, 13, etc. E taxas de juros, como eu disse, de 26, etc. Nós estamos falando aí de inflações de um pouco mais de 4%, tem que ser controlado, está acima do teto da meta, e, portanto, é uma situação, digamos, que tem um desafio aí importante, mas que é muito diferente do problema, do desafio daquela época, tá? Quando eu assumi aí o governo, porque naquela época existia uma preocupação muito grande do que seria o governo Lula nesse aspecto, como é que seria o BC do PT, que ele às vezes se chamava e tal. Na realidade, entenderam que o BC era independente, etc., tecnicamente, como foi o caso. Agora, tem algumas situações que tornam a questão do Banco Central um pouco mais confortável, digamos. Primeiro, hoje, a independência do Banco Central é definida por lei. Quer dizer, naquela época, não havia independência formal. A independência era um acordo que existia entre o presidente Lula e eu. Quando ele me convidou, eu disse que aceitaria desde que tivesse total independência. Ele acabou concordando com isso. Foi apresentado um projeto de lei, na época, tornando o Banco Central independente. Isso não foi aprovado pelo Congresso, porque naquela época existia muita resistência a isso. Então, eu, numa reunião com o presidente, falei: presidente, nós temos um acordo, né, de independência. Eu vou honrar o acordo. Agora, o senhor, como a lei não foi aprovada, o senhor tem a prerrogativa de me exonerar, mas isso é uma decisão sua, não minha. Então, eu vou continuar agindo independente de maneira normal. E assim foi 8 anos. Agora, existe uma independência formal, legal, do Banco Central. O presidente da República não pode demitir o presidente do Banco Central, né? O presidente do Banco Central, portanto, ele presta contas ao Congresso, à população, ao presidente, mas ele e a toda a diretoria independente, né? E isso, independente de críticas e etc., fora, o fato é que isso não resolve. Por exemplo, houve muita crítica ao presidente anterior do Banco Central, Roberto Campos Neto. Isso não impediu que ele exercesse normalmente o seu mandato, apesar que foi uma situação muito conturbada, mercados preocupados, etc. Agora, tem uma vantagem adicional, que o Galípolo foi nomeado pelo presidente Lula, como eu fui na época, e, portanto, o presidente Lula tem mais tranquilidade, me parece, que é a grande preocupação dele, de que eventuais subidas de taxa de juros, etc., sejam feitas, de fato, para controlar a inflação, que, em última análise, é bom para o governo, né, na médio prazo, não a curtíssimo, mas por conta da segurada na economia, mas no momento que a inflação converge para a meta, etc., o país cresce mais, isso é bom para o governo. E que as medidas do Banco Central não estão sendo feitas para prejudicar o governo, mas sim porque é a melhor decisão para o país. Então, eu acho que tende também a tranquilizar um pouco mais a situação e portanto, conjugando-se essas duas coisas, eu acho que o Banco Central tem condições de fazer a política monetária com base técnica, etc. E isso tende também a acalmar a inflação, etc. Apesar, importante dizer, de que nós temos aí a pressão, a inflação gerada pela expansão fiscal.
porque uma vantagem que eu tive na época, principalmente o primeiro mandato do Lula, era exatamente que a política fiscal e a política monetária andaram na mesma direção. Isso facilita um pouco. Agora nós temos uma política fiscal expansionista e uma política monetária contracionista. Não é? Isso torna o processo todo um pouco menos eficiente, mas isso o Banco Central já anunciou que vai ter mais duas subidas, 1%, etc. Então, eu acredito que está na direção correta. Ministro, para pegar, inclusive, continuar nesse assunto e pegar esse último ponto que o senhor lembrou, que foi já o direcionamento dado pelo Copom na última reunião, né, na última reunião de 2024, de que teremos mais duas altas da Selic de 1 ponto percentual cada uma, né? E a minha curiosidade é porque a gente não pode esquecer que o Galípolo ele foi diretor de política monetária, nomeado também pelo presidente Lula, né, no começo de 2024, e ele, obviamente, como diretor de política monetária, faz parte importante dessa decisão sobre os juros. O senhor acredita que esse foi um caminho também encontrado pelo próprio Galípolo, né, com a participação dele, obviamente, para tentar acalmar também o mercado sobre a gestão dele, sobre o início da gestão dele frente ao Banco Central, já que, por mais que haja uma independência, né, o mercado se mostra preocupado por ser um presidente do BC nomeado pelo presidente Lula, né? Como é que o senhor enxergou, como é que o senhor enxerga essa atitude do Banco Central, que não é historicamente muito comum, né, o Banco Central antecipar movimentos de juros, né, em reuniões futuras do Copom? Como o senhor viu essa decisão do BC de antecipar mais duas altas de juros? Olha, eu acho que visou exatamente dar um direcionamento claro para o mercado. Né? O mercado estava, em função de toda essa controvérsia aí, que houve, principalmente em relação à gestão anterior do Banco Central, e o combate, as críticas do presidente, tudo isso, o mercado exatamente está preocupado, etc. Então, me parece uma atitude positiva do Banco Central, e talvez até necessária, de ser um pouco mais explícito do que o normal, né? Ao invés de dar uma indicação, etc., pode ser, quer dizer, preparar, condicionar as expectativas por um determinado lado. Lá do Banco Central foi específico, né? 3 subidas de 1%, a primeira já houve, e 2 próximas, exatamente visando deixar claro para o mercado que isso vai ser feito e o Banco Central não será leniente com a inflação devido à proximidade, a boa relação do Galípolo com o Lula. Então, me parece que é isso mesmo e é algo necessário. Quer dizer, o Banco Central precisava, de fato, se firmar e ganhar, confirmar isso e, de fato, ganhar a credibilidade necessária para controlar as expectativas de inflação. Queria continuar aqui nossa conversa ainda, né, falando da atuação do BC e ainda assim do atual, né? Eu queria falar sobre justamente o dólar pressionado que a gente teve durante o final do ano passado, que a gente chegou ali a 6,20, ficou muito próximo desse patamar durante todo dezembro. E o Banco Central acabou fazendo várias intervenções durante esse período, somando até pouco mais de 32 bilhões de dólares. Foi uma intervenção recorde do BC. Queria entender qual o seu ponto de vista em relação a essa intervenção e como que o Banco Central ainda tem a contribuir ou o que poderia ter sido feito de diferente nesse sentido? Olha, de fato, o Banco Central agiu visando fornecer dólares ao mercado no momento em que estava havendo
uma saída muito grande de dólar do país. Então, o Banco Central tinha que fornecer moeda para isso, para evitar uma crise cambial, poderia até ter contornos graves. Então, foi uma atitude que me parece adequada no sentido de atender a um fluxo de saída forte naquele momento, que foi dezembro, principalmente, final do ano, mas principalmente em dezembro, de saída de recursos do país. Agora, evidentemente que a reserva não deve ser usada, olhando agora à frente, para controlar a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é flutuante, livre e deve ser mantida assim. O Banco Central tem que usar a reserva apenas para situações de crise, não de taxa de câmbio, mas se tiver falta, de fato, de moeda no mercado por uma circunstância específica, etc., como aconteceu nesse final de ano. Agora, digamos, estabilizando a questão dos fluxos cambiais, eu acho que, independentemente da taxa, o Banco Central tem que ser aí, cauteloso e moderado aí em uso de reservas, porque é muito importante para o país ter essas reservas para uso em momentos, de fato, de crise, e a própria existência da reserva, ela dá segurança ao país e aos mercados e aos investidores de que o país tem recursos. É uma diferença muito grande um país que tem reservas, como o Brasil, ou países vizinhos, muitas vezes, que entram em crise, ou em outras regiões do mundo, países emergentes, etc., e que não têm reserva. Tá? Isso é muito importante. Vamos lembrar também, né, ministro? Sempre importante, eu sempre acho importante dar esse contexto histórico da atuação do ministro Henrique Meirelles, porque o ministro também assumiu o Banco Central numa situação de reserva quase zero, né, ministro? Era uma situação muito diferente da que a gente tem hoje, né? O Brasil era devedor internacional, né? Tinha acordos com o FMI e tudo mais, e terminou a gestão do ministro frente ao Banco Central e também a gestão do presidente Lula, obviamente, né? Dos dois primeiros mandatos, credor e com reservas, né, ministro? É bom a gente sempre lembrar. E é curioso e importante ver o senhor defendendo, né, essa posição que o senhor ajudou a construir, né, durante a sua gestão no Banco Central. Realmente, quando eu assumi, nós tínhamos aí reservas muito baixas, né? E que caíram mais nos primeiros meses, da medida que eu fui pagando dívidas, etc. Então, quando nós chegamos em maio de 2003, nós tínhamos 15 bilhões de dólares de reserva e devíamos 30 para o FMI. Então, estava no vermelho. Né? Quando eu assumi, estava com 30 e poucos bilhões de dólares, mas eu tive que pagar uma série de dívidas, etc. Chegamos a 15 em maio, né? E devendo 30 para o FMI. E com a política de controle da inflação, com a política de, em função disso, expansão do crédito, porque a inflação elevada fazia com que o crédito do Brasil tivesse num patamar muito baixo. Né? Por exemplo, o crédito do setor privado era cerca de 20% do PIB. Quando eu saí, era 46%. Né? Então, o que acontece? No momento que controlou a inflação, o crédito começou a crescer fortemente, isso permitindo uma série de coisas, inclusive o aumento das exportações. Houve um dado muito importante que permitiu também a regulamentação do crédito agrícola e uma expansão enorme do crédito agrícola, com a grande extensão de terra agriculturável que tem o Brasil. Tudo isso gerou uma expansão muito grande da exportação também de grãos, de commodities, etc., e tudo isso gerou saldos comerciais importantes que nos permitiu, com muita disciplina, construir as reservas e, de fato,
Quando eu saí do Banco Central, as reservas estavam em cerca de 300 bilhões de reais. Ministro, o senhor mencionou crédito aí, e eu também me lembro que quando o senhor assumiu, né, a presidência do Banco Central, o sistema financeiro ele estava em movimento de consolidação, né? O senhor, inclusive, foi presidente do Bank Boston, né, que foi adquirido pelo Itaú depois, né? E esse movimento de consolidação resultou no que a gente tem hoje de uma grande concentração, né, em grandes bancos, mas também, por outro lado, a gente tem aí o surgimento de bancos digitais e o senhor foi responsável também pela estruturação do banco original, né, que é um desses bancos digitais. Como é que o senhor enxerga nessa trajetória de 20 anos, 20 e poucos anos, o sistema financeiro, como mudou o sistema financeiro nacional desde que o senhor assumiu a presidência do Banco Central em 2003 até agora? Olha, naquela época, o Brasil estava ainda vivendo o final da grande crise bancária que tinha havido alguns anos antes, né, em que vários bancos sofreram intervenção e eventual liquidação pelo Banco Central. Tá? Vários bancos de varejo grandes, etc. E, a partir daí, então, nesse período, houve exatamente essa consolidação do sistema financeiro, etc., onde os bancos todos foram se organizando, etc., de maneira que ficamos aí com 5 grandes bancos, 3 privados e os 2 estatais. Né? Mas, paralelamente, isso aqui é interessante, nós tivemos a expansão exatamente das fintechs, dos bancos digitais. E isso, houve, portanto, um movimento nesse sentido, um movimento contrário, quer dizer, de descentralização muito grande do crédito. Né? Então, hoje você tem bancos digitais com posições importantes aí no mercado de crédito, com posições grandes e importantes, etc. Então, isto fez com que houvesse essa descentralização e isso também ajudou a controlar o que seria o risco, seria tendo muito poucos bancos concentrados aí, a poder haver um aumento desproporcional de spreads. Mas o fato é que essa concorrência de todo esse número grande de bancos digitais controlou exatamente essa questão, mantendo a competição e, portanto, controlando aí os spreads, etc. Isso foi um movimento importante, positivo, exatamente do avanço da tecnologia no setor financeiro. Como você mencionou, eu tinha saído, depois de um ano aí que eu tinha saído do Banco Central, eu, olhando, tive tempo, certo? Durante esse período de quarentena, para olhar, e eu enxerguei, principalmente em outros países, a expansão exatamente dos bancos digitais. Eu, na realidade, quando estava em Boston, alguns anos antes, inclusive, onde não se chamava de banco digital. O que se chamava lá era do Internet Banking, que era muito mais limitado, era basicamente apenas conta corrente. Eu, no Banco de Boston, fundei um dos 2 primeiros Internet Banking dos Estados Unidos. O Citibank fez um e eu fiz outro no Bank Boston. Então, eu tinha essa ideia. Então, quando eu entrei, vários anos depois, né, 9 anos depois, quando eu saí do Banco Central, já tinha cumprido a minha quarentena, depois de sair do Banco Central,
eu vi claramente a oportunidade de se criar aí um banco completo digital, que foi exatamente o projeto que nós iniciamos na época e que hoje está muito difundido aí, com um número bastante grande de bancos digitais. Então, eu gostaria, já para encaminhar para o final, finalizar aqui nossa conversa, justamente querendo saber do senhor o que a gente pode esperar de 2025, o que ainda está faltando para a gente poder conseguir alcançar aí a meta, né, a meta da inflação, com que a Selic siga caminhando aí para um caminho que faça sentido aqui para o Brasil, e suas considerações finais também, por favor. Pois não. Eu acho que 25 é um ano onde vários dos fatores que beneficiaram os anos 23 e 24, como as reformas, o efeito das reformas do governo Temer, continua ainda a produzir um efeito positivo na economia. Então, isso beneficia um pouco. Por outro lado, o aumento da preocupação com a questão fiscal e etc. está levando aí um aumento aí dos prêmios de risco, o que, somado ao fato de que tem esse aumento da inflação em função exatamente dessa expansão fiscal, nós temos o Banco Central subindo fortemente a taxa de juros, que isso segura a economia, né? Então, olhar tudo isso, eu acho que vai ter um crescimento positivo aí, mas menor do que nós tivemos aí nos 2 primeiros anos, né? O mercado está precificando aí uma coisa ao redor de 2%, um pouquinho menos até. Apesar de ter havido surpresas positivas em 23 e 24, eu acredito que deve, sim, principalmente em função da subida forte da taxa de juros, nós devemos ter uma economia crescendo a taxas menores, não é? Mas estamos ainda, e vamos continuar com um desemprego bastante baixo, etc. O que de um lado é positivo, né, do ponto de vista social, tal, de outro lado pressiona um pouquinho a inflação, mas isso, o Banco Central tem instrumentos para controlar isso de forma adequada. Então, eu acho que nesse aspecto estamos indo aí na direção correta, evidentemente, digamos assim, um controle fiscal um pouco maior ajudaria muito esse processo todo, né? Na medida em que possa, mesmo não fazendo uma reforma administrativa, que é o ideal, mas muito difícil de ser feita, muita reação. Então, o fato é que são necessárias medidas adicionais de corte fiscal para que, de fato, nós possamos ter um 25 com tranquilidade, o país podendo crescer de forma sustentável. Mas fora isso, como eu disse, estão sumarizando as reformas, estão ainda fazendo efeito, as reformas do governo Temer. O Banco Central está controlando, então vai baixar um pouco a atividade econômica, subindo um pouco mais a taxa de juros, exatamente porque tem uma política fiscal no sentido contrário, e eu acho que vai ser essa a direção. Um crescimento menor do que os anos anteriores. Basicamente é isso. Ministro, só para fechar mesmo, acho que é importante ter a sua avaliação. Você espera uma gestão técnica também do Galípolo nesse sentido, né? Quando a gente pensa em independência do Banco Central agora institucionalizada, né? O senhor acredita que não haverá vamos dizer, uma tendência política na gestão Galípolo frente ao Banco Central? Sim, eu acredito que sim, porque o Galípolo, independente de qualquer coisa, ele não é político, não é um técnico, tem mandato no Banco Central, não é? E, portanto, ele legalmente é protegido de influências, pressões, melhor dizendo, políticas, e ele já está lá no Banco Central há um certo tempo, diretor de política monetária, participou lá
das decisões e da análise dos modelos, e etc., para se tomar uma decisão técnica. Então, ele tem todas as condições, sim, de fazer uma gestão técnica e não vejo razão para a qual o que o levaria a fazer decisões políticas, principalmente porque a decisão política ela parece politicamente positiva no primeiro momento. Baixou a taxa de juros. É político, todo mundo gosta. Só que aí sobe a inflação e isso é ruim para o país, para a população e para o governo. Então, é uma política técnica irresistível a pressões políticas de curto prazo e, em última análise, beneficia a todos, inclusive o próprio governo. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade de conversar aqui com o Money Times. Eu agradeço também a todo mundo que nos assistiu e também ao Renato por contribuir ainda mais aqui com a nossa conversa. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e até a próxima.